Olá pessoal, o podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. Quem diria que Alimenta o Mundo ia ter uma virada nesses últimos dias do jeito que está acontecendo no agronegócio planetário? A invasão reunindo então um grande poderio na área de petróleo, na área do gás, na área da mineração e na área dos alimentos, porque a Ucrânia é uma verdadeira planície completamente cheia de fertilizante naquelas terras, portanto, uma planície riquíssima sob o ponto de vista da produção. E ali já e já ocorre a maior produção de trigo, a maior produção de óleo de girassol, grandes produtores de outros grãos, inclusive do milho. Portanto, isto é um cenário que muda tudo. Muda a geoeconomia do agronegócio, a geopolítica do agronegócio. Nós passaremos a ter daqui para frente um outro mundo. E, nesse sentido, aqui no nosso podcast Agroalimento, eu preciso enfatizar e dizer: a maior potência agroalimentar do planeta Terra é o Brasil. Por quê? Porque nós temos mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, sabemos muito bem disso. Temos ciência e tecnologia para um trabalho fantástico aí do plano ABC+, agricultura de baixo carbono, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, temos conhecimentos, temos recursos humanos, temos produtores que sabem produzir, ou seja, o Brasil tem problema, mas aprendemos muita coisa e esse aprendizado brasileiro, agora sim, perante este cenário, que é um cenário de grande desconfiança em tudo o que cerca o mundo, desconfiança, nós temos uma chance de nos apresentarmos ao mundo como sendo, de fato, a grande potência agroalimentar e, ao mesmo tempo, uma potência agroambiental, como, aliás, a ministra Tereza Cristina tem enfatizado. Eu queria trazer aqui um dos temas que eu tenho conversado muito nesses últimos 2 dias, do meu retorno da França, com o Zé Carlos Polidoro. Zé Carlos Polidoro é pesquisador da Embrapa Solos, é uma das pessoas que eu considero da melhor experiência com relação a fertilizantes no Brasil, já participou no passado de vários planos, né, de planos nacionais de fertilizante, foram engavetados e agora ele está trabalhando no grupo que vai levar adiante o novo Plano Nacional de Fertilizantes. E ele me diz, dessa vez vai acontecer, não vai ficar engavetado não, porque é um assunto que já está a nível de presidência da República, vai acontecer de fato. E um dos temas interessantíssimos desse Plano Nacional de Fertilizantes é uma pergunta que eu fiz a ele. Ok, Polidoro, a médio e longo prazo, vocês vão objetivar diminuir a dependência do Brasil na casa de 90% de fertilizantes importados para algo em torno de 50%, 40%. Vocês já vão planejar a médio e longo prazo o crescimento do agro brasileiro, que vai dobrar de tamanho. Então, hoje nós utilizamos cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Vocês já vão trabalhar com um prognóstico de 80 milhões e uma diminuição dessa dependência para 50%, 40%, que é uma dependência extremamente mais civilizada e aceitável. Portanto, esse é o programa, utilizando, como vocês mesmos têm colocado, mais de 80 objetivos, mais de 80 metas, com 200 processos de como isso realizar. Então, vocês têm aí um plano que está sendo apresentado neste mês e que efetivamente tem chances reais de a gente implementá-lo. Além do fato do problema do preço do fertilizante, do problema da guerra, o que nos coloca na obrigação de ter que fazer. Agora, o que eu perguntava ao Polidoro é, bom, a curtíssimo prazo, o que a gente pode fazer a curtíssimo prazo? Amanhã, agora. E aí vem uma coisa sensacional que eu queria, aqui no nosso podcast, engajar o Brasil inteiro. Vai ser criada a caravana,
a caravana Ferte Brasil, caravana Embrapa Ferte Brasil. Essa caravana objetiva uma jornada pelo país, de norte a sul, cobrindo praticamente 90% das áreas que utilizam fertilizantes, para um objetivo muito importante: desperdício. Os dados que a Embrapa me passou é que nós jogamos fora, desperdiçamos cerca de 40% do fertilizante que importamos, que pagamos o transporte, que entra pelos portos e que a gente coloca no solo e ele é desperdiçado. 40% de desperdício. Então, nessa conversa com o Polidoro, nós constatamos que um dos objetivos de curtíssimo prazo é que essa jornada pelo Brasil, a caravana Embrapa Ferte Brasil, possa atuar num aprimoramento da capacitação, num aprimoramento da formação com relação à utilização, ao uso, às análises que possam impactar numa diminuição do desperdício. A curto prazo é aplicar corretamente, utilizar com racionalidade, com eficiência e diminuir o desperdício. Segundo as contas que o Zé Carlos Polidoro da Embrapa me deu, se nós diminuirmos esse desperdício de 40 para 25, para 30, nós já economizaríamos $1 bilhão, que é o que representaria esse fator. Portanto, a caravana Embrapa Ferte Brasil é algo que eu queria chamar muito a atenção aqui no nosso podcast Agroalimento, porque significa já a curtíssimo prazo a ação que pode ajudar consideravelmente todos os produtores, a agricultura brasileira a ter uma eficácia, mesmo com redução nas importações. Então, este ponto eu considero um ponto fundamental e nós vamos estar engajados e acompanhando a caravana Embrapa Ferte Brasil. Outra providência de curto prazo é a diplomacia comercial. Buscarmos relações, buscarmos fontes alternativas à própria Rússia. Nós temos uma dependência na casa de 20% a 25% em média de fertilizantes originários da Rússia. O assunto lá vai ficar russo, para a gente usar aqui uma expressão brasileira, quando a coisa vai ficar mais complicada, e independente da Rússia até autorizar vendas ou não, do Brasil comprar ou não, passaremos a ter um grande problema na logística, no transporte marítimo, porque tudo isso significará uma grande confusão no planeta doravante. Portanto, uma diversidade de fontes de suprimentos é algo que o Brasil já está fazendo, e aqui, novamente, a gente tem que fazer uma saudação à ministra Tereza Cristina, que tem se revelado uma diplomata comercial, abrindo mercados, se reunindo e, nesse sentido, já buscando fontes alternativas à própria Rússia. Agora, os preços continuarão subindo, independente de fontes que a gente possa obter nessa diversificação. Então, a caravana Embrapa Ferte Brasil, eu considero uma ação que merece nossa atenção, o nosso foco e o engajamento completo. Em todas as regiões do Brasil, essa caravana vai passar com os técnicos da Embrapa, do governo, institutos agronômicos, todo o pessoal da assistência técnica, cooperativas, rede de distribuição, indústria, comércio, todo este complexo do agronegócio envolvido no mundo dos fertilizantes estará realizando esta grande caravana pelo Brasil afora. E espero que disso surja também um bom subproduto, que será uma evolução na qualidade do uso desta ciência fundamental nas terras tropicais, que é a fertilização, além das alternativas que já estão aí também à disposição no campo dos biofertilizantes. Portanto, momento crítico, momento em que a Rússia tem esse objetivo e que nós teríamos aqui pelo nosso lado uma grande oportunidade de posicionamento a nível do mundo. O Brasil é um país da paz, não é um país da guerra, é um país que recebeu seres humanos de todos os países do mundo, foram aqui acolhidos,
formamos aqui a nossa numa mistura de todos os povos, portanto, o Brasil tem condição e deveria, neste momento, se apresentar ao mundo como sendo nós vamos dobrar a nossa produção o mais rápido possível e nós iremos e queremos assegurar ao planeta Terra segurança alimentar e, ao mesmo tempo, dentro dos fundamentos ESG, de meio ambiente, de responsabilidade social e de governança, que é o que já está escrito, explicitado, por exemplo, no plano ABC+, de Agricultura de Baixo Carbono, muito bem comandado aí pelo Ministério da Agricultura. Portanto, aqui, agroalimento, alimento se transforma num fator estratégico gigantesco, surpreende a Europa, surpreende o mundo e, sem dúvida alguma, é um momento extraordinário de posicionamento do Brasil. Que, óbvio, este sofrimento da guerra termine imediatamente e que no campo dos fertilizantes, este Plano Nacional de Fertilizantes saia do papel, seja executado, e eu estou torcendo aqui pelo pessoal brilhante da Embrapa, do Ministério. Eu sei que participa junto a várias entidades, a Abrapa, o pessoal do algodão, a ProSoja, Sindifértil, muita gente da iniciativa da sociedade civil organizada também participando para este objetivo. Portanto, que este momento também nos ajude na inspiração do que teremos que fazer com outros itens de insumos brasileiros, como é o caso dos pesticidas e como é o caso de um planejamento estratégico de todo o agronegócio brasileiro. Portanto, aqui, Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. Pessoal, até a próxima aí. Vamos lá, no podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo.